Olá pessoal, eu vou resolver com vocês hoje aqui um exercício desses que eu já recomendei aí. É o exercício 12 da seção 11.1 do Thomas. Acho que esse aqui é a 12ª edição do livro do Thomas, que é a que está disponível lá na biblioteca da Pearson digital, né, que vocês têm acesso aí. Se eu não me engano é da Pearson mesmo, né? Bom, eu resolver esse exercício porque ele é um pouco mais chatinho do que os demais. Resolver não, né? Vamos discutir aqui, né? Depois, qualquer coisa eu anexo para vocês aí a solução, bem escrita com mais cuidado aí, né? A ideia aqui é a gente, o que o exercício pede, né, é que a gente encontre a equação cartesiana, né, dessa curva parametrizada aqui, né, são dadas as equações paramétricas e esboce, né, a partir dessas equações, dessa equação, né, essa curva plana, esboçar essa curva e também dar a direção, né, em que está variando, né? Quer dizer, à medida que t cresce, quer que você indique em qual direção que a curva está variando, né? Isso, a ideia é basicamente você indicar por uma setinha, né? Uma coisa que eu não expliquei muito na aula teórica. Se você tem uma curva aqui, que à medida que t está variando, você está saindo desse ponto e caminhando até o ponto de cima aqui, você vai fazer uma setinha indicando que a direção é essa, né? A direção é justamente essa. Seria, eu acho que talvez a palavra mais correta de se usar, que seria o sentido da curva, né? Não a direção. Mas, enfim, ele usa aí o termo direção. Bom, então, a priori, né, o que a gente pode tentar fazer aqui é isolar o t, né, nessa primeira equação paramétrica aqui, a equação paramétrica de x, e substituir o valor de t, que vai depender de x aqui no caso, na equação de y, né? Isso, de certo modo, funciona para encontrar uma equação, uma equação cartesiana, mas a gente vai ver que não vai ser muito bom para esboçar. Isso não vai ajudar muito a gente a esboçar essa curva. Quer dizer, você pode até usar essa equação para esboçar a curva, né, mas o trabalho é muito grande. Então eu vou dar uma alternativa aqui para vocês de uma outra forma, né, da gente esboçar essa curva, usando um pouco também das informações que a gente tem nas próprias equações paramétricas. Tá? Então eu vou fazer isso, né, vou primeiro encontrar essa equação cartesiana, né? Então de 1 aqui, o que a gente tem? O que a gente pode fazer, né, para isolar esse t? A gente pode passar multiplicando esse t menos 1 aqui. Então vai ficar x vezes t menos 1 é igual a t, né? Isso implica que, vamos colocar assim, que menos 1 é igual a... Menos 1 não, desculpa. Vou colocar assim. Multiplicar esse x aqui, né? Então vai ficar xt menos x igual a t, né? Agora você pode passar esse xt para o lado de lá. Então vai ficar... Aliás, vamos passar o t para cá, né? E o x para o lado de lá. Então vai ficar assim. Xt menos t igual a x, né? O que implica que o t é igual, então, a x dividido por x menos 1. Né? X menos 1. Então a gente tem aí o valor de t em função de x. Agora fica fácil encontrar a equação cartesiana, porque basta substituir t nessa segunda equação paramétrica aqui, né? A de y. Né? Então a gente vai ter que y é igual ao quê? Vamos olhar lá de novo. Vai ser t menos 2 dividido por t mais 1. Então vai ser t. Deixa eu colocar logo aqui, né? T a gente sabe que é x sobre x menos 1, né? Então vai ficar x dividido por x menos 1 menos 2 dividido por x dividido por x menos 1 mais 1. Né? Fazendo essas contas aí, a gente tem que, então, y é igual a x menos 2x mais 2 dividido por
x menos 1, tudo isso dividido por x mais x menos 1 dividido por x menos 1. Aqui, né? Então, a gente pode cortar esse x menos 1 de baixo aqui com esse aqui, né? E a gente vai ter que colocar assim, né? Y é igual a 2 menos x dividido por x. Aqui, deixa eu só lembrar. Aqui era 2x, né? Então, 2x menos 1. 2x menos 1. Aqui a gente pode desenvolver isso aqui um pouco mais, né? Passar multiplicando isso para lá. No fim, a gente vai ficar com essa equação aqui, né? 2xy menos y mais x igual a 2, né? O que dá para ver aqui que a gente tem um polinômio de ordem de grau 2, né? É uma equação polinomial de grau 2 em duas variáveis, né? Então isso aqui deve representar alguma das cônicas, né, que a gente conhece, ou um par de retas, né, também tem outras possibilidades, mas normalmente as cônicas, quando elas estão rotacionadas, né, ou transladadas, né, transladadas, elas aparecem assim, né, como as equações delas são. E aí um caminho, né, natural aqui, talvez até o mais natural seja esse, você tentar identificar que cônica é essa aqui, né? E aí para esboçar isso você vai ter que encontrar um novo sistema de coordenadas, né, diagonalizando aquela matriz simétrica que aparece aqui quando você escreve isso em termos matriciais, enfim. Aí com essa diagonalização você encontra a matriz de mudança de variáveis, ou seja, você encontra um novo sistema de coordenadas que é ortogonal, né, também, porque está por trás disso, né, é um teorema que a gente chama de teorema espectral, né, que diz que toda matriz simétrica é diagonalizável por base ortonormal de autovetores. Essencialmente, nesse contexto aqui, o que isso quer dizer é que você consegue uma matriz ortogonal, isso é, uma matriz cuja transposta é igual à inversa, né, que diagonaliza a matriz envolvida aqui nesse termo de segunda ordem aqui, né. Esse termo misto aqui, né, x vezes y. Então, enfim, fazendo todas essas contas que vocês provavelmente aprenderam lá em Gaave, daria para encontrar num novo sistema de coordenadas uma equação padrão, né, de alguma cônica, e aí você conseguiria identificar quem é essa curva aqui. É um caminho esse, né? Eu fiz as contas aqui, fiz um rascunho aqui e vi que dá para fazer por aí. Você vai perceber que isso aqui, na verdade, é uma hipérbola, né? Bom, outra opção é a que eu vou apresentar para vocês, né? Que aí você não vai ter que fazer todas essas contas, não vai ter todo esse trabalho de relembrar, né, como fazer encontrar, né, isso aqui na forma padrão, e de qualquer modo você vai conseguir esboçar a curva através disso. De qualquer jeito a gente encontrou aqui, né, uma equação cartesiana, né, que representa essa curva aí, né? Então vamos analisar aqui o que acontece. Vamos voltar aqui para essas equações, né? O que acontece? Bom, primeiro você tem o t aqui entre menos 1 e 1, né? E dá para ver aqui que você tem um problema quando o t está se aproximando de 1, né? Pela esquerda aqui no caso, você vai ter um problema aqui no x, né? Quando você pega t tendendo a 1. E por outro lado, quando você pega t tendendo a menos 1 pela direita, você vai ter um problema no y aqui, né? E isso, de certa forma, vai representar certas assíntotas aqui para a gente, né? Ou seja, essa curva, a gente vai ver aqui agora que justamente dá para a gente identificar que essa curva aqui, né, ela tem certas assíntotas nesses pontos aí, né, nesses valores de t, digamos assim, né? Então, para fazer isso, vamos calcular o limite aqui. Note que o limite, quando t tende a 1 pela direita, né, quer dizer, tem que ser pela esquerda, né?
tende a 1 pela esquerda, porque o t está definido entre menos 1 e 1, né, aqui, então tem que ser pela esquerda, de x é igual ao quê? Vai ser o limite quando t tende a 1 pela esquerda de t dividido por t menos 1. Né? O que está acontecendo? Como você está tendendo à esquerda, você está pegando sempre valores menores de t, o que está aqui embaixo está indo para zero e o que está em cima está indo para 1, né? E é positivo, né? O que está em cima. O que está embaixo está indo para zero, só que é sempre negativo, porque é um número menor que 1 menos 1. Né? Então a gente sabe que isso aqui vai para menos infinito. Né? Então a gente já sabe que quando você se aproxima o t de 1 pela esquerda, o x, os seus valores de x estão indo para menos infinito. E o que acontece com os valores de y quando você manda t para 1 pela esquerda aqui? Né? Porque para a gente conseguir identificar o que está acontecendo lá no gráfico, né, no sistema cartesiano, xy, a gente precisa saber o que está acontecendo tanto com x quanto com y numa vizinhança ali daquele ponto. Né? E o que acontece aqui é o seguinte, ó, quando você pega e calcula o limite quando t tende a 1 em y, isso vai dar o limite quando t tende a 1 de t menos 2 dividido por t mais 1. Isso vai ser igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. O que a gente já induz aqui, né? A partir disso. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó, vamos pegar aqui x, y. Ó, quando t está indo para menos 1, os valores de y estão sempre se aproximando de uma reta, né? Que é a reta y igual a menos 1 sobre 2. Vamos fazer essa retinha aqui. Imagina que aqui está o menos 1 sobre 2. Vou fazer essa retinha aqui. Então aqui está a reta y igual a menos 1 sobre 2. Y igual a menos 1 sobre 2. Então o que a gente consegue perceber aqui é o seguinte, ó. Quando o t está indo para 1, o que está acontecendo é que ao mesmo tempo o x está indo para menos infinito, né? E o y, né, está indo para essa reta, né? Menos 1 sobre 2. Então, a impressão que dá é que está acontecendo alguma coisa assim, né? Pelo menos nesse pedaço aqui, né? A gente pode... Vamos desenhar só esse pedacinho, né? Aqui tende a assintotar essa reta, né? E não sei exatamente qual que é o desenho aqui, né? Mas seria um desenho mais ou menos assim. Né? Agora a gente pode fazer a conta e ver o que está acontecendo no outro problema que a gente tem ali, né? Que é esse aqui, ó. Limite quando t tende a menos 1, agora a menos 1 pela direita, né? De x, né? Aqui a gente não vai ter problema. Porque vai ser t dividido por t menos 1, né? Então quando isso vai para menos 1, isso vai dar uma constante, que é o quê? Vai ser menos 1 dividido por menos 2, que é 1 sobre 2. Né? Agora, quando a gente já sabe que vai dar problema no y, né? O limite, quando t tende a menos 1 pela direita de y, vai ser igual ao limite quando t tende a menos 1 pela direita de t menos 2 dividido por t mais 1. Né? Aí aqui está indo para zero e lá em cima está indo para uma constante, né? Uma constante negativa, que é menos 3. E aqui está indo para zero por números positivos, né? Porque eu estou aproximando de menos 1 pela direita, né? Então
pensa aqui no intervalo, né? Tá aqui o menos 1, você está aproximando por aqui, são números negativos, só que são números em módulo, né? Menores do que 1, porque você está aproximando pela direita, né? Se fosse pela esquerda, daria negativo, né? Porque você estaria aproximando por números, sei lá, menos 2, por exemplo. Você coloca ali o menos 2, vai ficar um número negativo embaixo. Você está pegando sempre números em módulo maior do que 1, mas aqui, como é pela direita, embaixo fica positivo, em cima negativo, e isso vai para menos infinito, né? Menos infinito. Então a gente tem aqui agora, deixa eu só confirmar aqui se eu fiz certinho a conta, né? Aqui o t lá em cima é 1, né? Então é positivo, e o de baixo está aproximando pela esquerda, né? Então são números menores do que 1, então o menos prevalece ali, fica negativo. E aqui o menos 1, menos 2, deixa eu ver se eu peguei o y certo aqui, né? Só para não. T menos 2, t mais 1. Então o t menos 2 tá, é negativo, né? Porque vai ser menos 1, menos 2, né? Um número negativo menos 2. Então, e aqui embaixo é positivo, porque eu estou aproximando pela direita. Então, positivo, negativo, negativo. Tá certo. Então, é isso. Então, vamos lá para o gráfico de novo. O que está acontecendo aqui nesse outro pedaço, né? Quando você pega essa outra retinha aqui, que seria aqui a reta 1 sobre 2, né? X igual a 1 sobre 2 agora. Vou colocar assim. X igual a 1 sobre 2, né? O que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer aqui no meio do caminho, né? Mas aqui, mais embaixo, né? Ele vai começar a assintotar em algum momento aqui essa retinha. Deveria ter feito ela um pouco maior aqui, né? Em algum momento vai começar a vai virar uma assíntota aqui, né? Porque o y vai tender a menos infinito, né? Ao mesmo tempo que x está se aproximando cada vez mais dessa reta x igual a 1 sobre 2, né? Então, como eu falei para vocês, é de suspeitar, né, que isso aqui seja alguma cônica, e aqui, tudo bem, a priori pensa só fazendo essa análise não, mas quando a gente olha para aquela equação que eu falei lá de segunda ordem, a gente suspeita que isso é uma cônica, né? E aí, uma cônica que tem assíntotas assim, né, que a gente conhece, são as hipérboles, né? Então eu já vou desenhar como se fosse um hipérbole aqui. Eu não sei, no meio do caminho podia acontecer qualquer coisa, porque essa análise que eu fiz só envolve essas assíntotas, né? Mas eu, por causa dessa suspeita, né, eu já vou fazer o desenho como se fosse uma. Deixa eu até melhorar esse desenho aqui, né? Então a gente pode fazer o desenho mais ou menos assim, né? Já como se fosse uma hipérbole, né? Só que veja, ela está aqui, né? Se a gente fosse olhar para o lado de cá também ia ter uma coisa mais ou menos assim, né? Só que veja, como o t está entre menos 1 e 1, pela nossa análise, você só está traçando a curva nesse pedaço do lado esquerdo aqui. Aquela parte de cima ali não vai aparecer. Apesar de que na equação aqui, essa equação que a gente encontrou aqui, ela envolve também aquela parte de cima. Então isso aqui não está preciso, né? Essa equação que a gente encontrou, a gente teria que colocar uma certa limitação. Por exemplo, aqui a gente teria que colocar uma coisa assim, ó. X entre... Como é que ficou lá? Entre menos infinito e 1 sobre 2. Né? Se a gente coloca isso aqui, resolve o problema, né? Aberto nos dois. Porque aí você força justamente ao t estar entre menos 1 e 1. Agora, se você deixasse o t variando na reta, ia acabar em algum momento incluindo esse lado de cima aqui, né? Essa outra parte dessa hipérbole, né? Então, quer dizer, né? Isso
com isso aqui a gente conseguiu já meio que resolver o exercício. A única coisa que a gente precisa ver agora é a direção que isso está indo, né? Então a gente tem que pensar assim, o t está variando entre menos 1 e 1, né? Quando o t está mais próximo de menos 1, a gente já analisou os limites aqui, né? Quando o t está indo para menos 1, o que está acontecendo com o x? Ele está mais próximo do 1 sobre 2. Então, é como se eu estivesse aqui, né? Sei lá, estou em coisas mais para cá, mais para perto do x igual a 1 sobre 2. E quando você vai aumentando isso e chegando próximo do 1, que é o que está acontecendo aqui em cima, né? O seu y vai ficando mais próximo de menos 1 sobre 2 e o x vai indo para menos infinito, né? Então, fazendo essa análise, a gente percebe que a coisa está indo mais para cima, né? Então, dá para a gente já saber que o sentido aqui, né, a direção dessa curva é de baixo para cima, digamos assim, né? Ele está saindo lá de baixo e subindo, né? Então, aqui está resolvido o exercício, né? Só que daria para a gente ir um pouco além aqui, né? Vamos aproveitar, já que eu estou discutindo esse exercício com vocês. Vamos apagar isso aqui acaba não aparecendo, porque a gente pegou o x ali entre menos infinito e 1 sobre 2, ou t entre menos 1 e 1, né? A gente pode apagar aquele pedaço ali. Então, o que a gente pode fazer aqui deixa eu só colocar aqui, x igual a 1 sobre 2, né? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Com isso, a gente já sabe que dá para saber, né? Quando você conhece duas assíntotas assim, e elas são justamente assíntotas que são paralelas aos eixos coordenados, né? Dá para saber que a cara uma das formas de escrever essas equações aqui, essa equação cartesiana, é assim, ó, 1 sobre, deixa eu até escrever direito aqui, assim, vou colocar assim, ó. A gente pode supor, né, podemos supor que uma forma para a equação cartesiana é a seguinte, 1 sobre... Veja, para eu escrever uma função desse tipo aqui, né, que vai ter uma assíntota tanto no x igual a 1 sobre 2 quanto no y igual a menos 1 sobre 2, eu posso escrever isso aqui assim, ó, x menos 1 sobre 2, que aí quando o x se aproximar de 1 sobre 2, isso aqui vai para 0, né? E dividido por y mais 1 sobre 2, porque quando y se aproximar de 1 sobre 2, de menos 1 sobre 2, esse termo aqui vai para 0. Então, o que está do lado esquerdo aqui está, digamos assim, está indo para infinito, né? A gente sabe que se você pega isso aqui igual a uma constante c, né, você pode passar esse y mais 1 sobre 2 multiplicando, aí você tem justamente que o y vai para menos infinito, né, quando o x está aproximando de menos 1 sobre 2. Quer dizer, de 1 sobre 2. Né? O x vai para menos infinito aqui, né, quando o x está se aproximando aqui desse 1 sobre 2. Né? Passando esse y multiplicando a constante c. Por outro lado, você passa o x menos 1 sobre 2 multiplicando a constante c, aí você tem que acontece o contrário, né? Aqui, quando o y vai para 1 sobre 2, o x, aqui, né? Quando o y está indo para menos 1 sobre 2, o x está indo para infinito. Claro que essa análise ela vai funcionar para os dois lados aqui, né? Aquele mesmo problema, né? que a gente viu ali, né? Nessa forma que a gente já encontrou para a equação. Vejam que o exercício já está resolvido aqui, tá? Essa aqui é uma equação cartesiana e a gente já conseguiu esboçar a curva, né? Mas eu estou só mostrando que um outro caminho, né, para a gente encontrar uma equação cartesiana, uma vez que a gente sabe disso, né, a gente sabe que isso aqui é uma hipérbole, né, desse tipo, né, especificamente, que tem essas assíntotas, propondo, a gente sabe que hipérboles assim, elas têm essa cara aqui, né, justamente onde esses valores que aparecem aqui são as assíntotas.
A questão é descobrir essa constante aqui. Então, como é que você faz para descobrir essa constante agora? Você substitui exatamente as equações que você tem para x e y ali naquela cara que você está propondo. Você tem que chegar justamente no valor daquela constante, né? Se é que isso aqui é uma hipérbole, né? Mas a gente já sabe que deve ser, né? Então vamos substituir aqui, né? Substituindo. X igual a t dividido por t menos 1 e y igual a t menos 2 dividido por t mais 1, o que a gente vai ter aqui? Que c a gente vai ter aqui que c é igual a 1 dividido por x, que é t dividido por t menos 1, menos 1 sobre 2, né, vezes t menos 2 dividido por t mais 1, mais 1 sobre 2. Né? É isso aqui. Só estou substituindo o x e o y aqui. Né? Vamos fazer essas contas e ver se de fato a gente chega em alguma constante. Isso é igual a 1 dividido por... Aqui vai ficar t... Deixa eu colocar aí embaixo para ganhar um pouco de espaço. T menos 1. Aqui vai ficar t menos... Aliás, deixa eu fazer assim. Vou colocar esse 2 multiplicando aqui. Então aqui vai ficar 2t, né? Menos, isso aqui dividido por 2 é t menos 1, vezes menos 1. Então vai ficar menos t mais 1. Né? Tudo isso multiplicado por 2 vezes t menos 1 também, né? Aqui vai ficar 2t menos 4. Que está multiplicando por 2. E aqui vai ficar mais t menos 1. Né? Certo? Agora o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer a conta, né? E ver o que vai dar ali em cima. Isso vai ser igual a 1 dividido por... Aliás, vamos colocar logo lá em cima esse 2 vezes t menos 1, né, lá para cima, e fazer as contas aqui embaixo. Vai dar 2t menos t, vai dar t mais 1. Né? E aqui vai ficar 2t mais t, então vai ficar... Aliás, aqui ficou faltando quadrado, né? Então, deixa eu só corrigir aqui, é um 4, né? Eu esqueci de multiplicar ali, então é 4, isso aqui é o quadrado, né? E aqui vai ficar t mais t, 2t mais t, né? Que vai dar 3t menos 4 menos 1, menos 5. Oh, desculpa, pessoal, mais um erro aqui. Deixa eu só corrigir para não ter que editar esse vídeo aqui. Então, aqui, ó, é mais, né? Eu confundi, coloquei o menos 1 aqui de cá também, né? Então, aqui, ó, vai ficar t mais 1 vezes... Aqui vai ficar... Aqui tá certo, 2t menos 4, né? Então, ficou errado o segundo aqui, né? Que é dividido por 2, existe né, t mais 1 aqui. Né? Então, aqui não é t menos 1 ao quadrado, né? Na verdade, vai ser t menos 1 vezes t mais 1.
E aqui também está errado, essa conta aqui, porque o sinal ali está errado, que vai ser, na verdade, 3t, né? Agora mais 3t, né? Menos 3. Né? Então o que vai acontecer aqui? Você vai ter que isso aqui, esse t mais 1 corta com esse t mais 1, e aqui o t menos 1 daqui, né, corta com esse t menos 1, saindo com 3 para fora ali, né? Então vai ficar 4 sobre 3. Então a gente descobre com isso que justamente quando você pega essa constante aqui como sendo 4 sobre 3, a gente tem que isso aqui, ó, 1 dividido por x menos 1 sobre 2, y menos mais, né, 1 sobre 2, é a equação, é uma equação, na verdade, né, cartesiana, a gente já achou outra lá, né. São as mesmas, né, se você fizer as contas aqui, isolar as coisas, né, multiplicar tudo aqui e expandir, você vai chegar naquela equação lá. Só estou mostrando para vocês que dá para você suspeitar de que essa equação aqui é uma coisa desse tipo, né, sem antes fazer aquelas contas e descobrir que é uma cônica, né, digamos assim. Né. É uma equação cartesiana para a curva. Né. E qual que é a vantagem dessa cara aqui, né, para a equação? Que com essa cara aqui a gente pode suspeitar, né, a gente pode esboçar, melhor dizendo, né, esse gráfico aqui que a gente viu, esse esboço da curva aqui que a gente acabou vendo olhando para a própria parametrização. Então é um exercício meio chato, né? Tem um caminho mais natural, que seria esse, eu vou deixar para vocês tentarem fazer aí, caso queiram fazer, seria resolver esse problema aqui, né? Ou seja, encontrar a equação padrão no novo sistema de coordenadas e tentar esboçar isso aí, você tem que chegar no mesmo desenho, né? Mas eu acho que vale a pena a gente discutir esse exercício, porque acabou que a gente pôde também falar um pouco sobre essa questão do sentido, da curva, né? E também para que vocês não fiquem muito tempo presos aí nesse exercício que de fato é um exercício difícil. Eu pelo menos não consegui pensar em nenhuma forma mais simples do que essa de resolver. Então beleza, bons estudos pessoal e até mais.